18 de maio de 2010, a Rockstar Games, ainda deslumbrando com o sucesso colossal de GTA IV, lança algo completamente diferente. Uma história sobre um homem caído, sobre uma era que chega ao fim, sobre redenção em um mundo que não perdoa. Red Dead Redemption chegava como um faroeste interativo, mas ninguém imaginava que se tornaria uma das obras mais importantes da história dos videogames. O jogo colocava o jogador na pele de John Marston, um ex-fora da lei que teve sua esposa e filhos sequestrados pelos agentes federais e agora é forçado a caçar seus antigos comparsas para reaver sua família. Era uma premissa simples, mas a execução foi nada menos que revolucionária. Mais de uma década depois, Red Dead Redemption não é apenas lembrado, é venerado. Em 2023, a Rockstar finalmente lançou uma versão para PC, apresentando o clássico a uma nova geração de jogadores. A recepção foi avassaladora e em 2025 o jogo segue sendo debatido em fóruns, analisado em ensaios e comparado, sempre comparado com sua sequência monumental. Mas o que faz Red Dead Redemption tão bom? Porque um jogo de 2010 com gráficos que hoje parecem datados e mecânicas mais simples que seu sucessor continua sendo considerado por tantos como uma obra-prima insuperável. A resposta exige que cavalgamos de volta ao Velho Oeste, não o dos filmes de Hollywood, mas o Velho Oeste de Rockstar, onde a redenção custa caro e o final feliz é uma miragem. Para entender Red Dead Redemption é preciso entender sua dívida com o cinema. O jogo não é apenas um jogo de faroeste, é uma homenagem, uma celebração e ao mesmo tempo uma desconstrução do gênero que dominou Hollywood por décadas. John Marston é, em muitos aspectos, uma síntese dos grandes heróis do western. Tem a determinação fria de Clint Eastwood em The Good, The Bad and The Ugly, a complexidade moral de William Munny em Os Imperdoáveis e a tragédia familiar de Ethan Edwards em Rastros de Ódio. Mas há algo mais. John é um homem fora de seu tempo. A era dos cowboys e foras da lei está morrendo e ele sabe disso. O século XX se aproxima com suas ferrovias, seus automóveis e sua burocracia implacável. A Rockstar San Diego Studio, responsável pelo desenvolvimento, enfrentou desafios monumentais. O motor gráfico e a física euforia, a mesma que daria vida a GTA IV, foram adaptados para criar um mundo aberto que capturasse a vastidão e a solidão do Velho Oeste. Cada cacto, cada canyon, cada cidade fantasma foi posicionado com a precisão de quem conhecia e amava o gênero, mas a ambição ia além do visual. A equipe de roteiristas, liderada por Dan Houser e Michael Ursworth, construiu uma narrativa que não apenas usava os clichês do faroeste, os usava para subvertê-los. O xerife corrupto não era apenas um vilão, é o braço de um governo que usa criminosos para caçar criminosos. O bandido não é apenas um fora da lei, é um homem tentando escapar de um passado que o consome. O México não é apenas um cenário exótico, é o palco de uma revolução sangrenta que expõe a hipocrisia de todos os envolvidos. No coração de Red Dead Redemption está John Marston, e John Marston é talvez o protagonista mais humano que a Rockstar já criou. Interpretado com a gravidade impressionante por Rob Whitford, o ator que curiosamente nunca havia feito dublagem antes e trabalhou em uma fábrica de tijolos após o fim do jogo, John é um homem dividido entre o que foi e o que quer ser. Ex-membro da gangue Vanderlinde, ele passou anos cometendo crimes ao lado de Dutch, Bill Williamson e Javier Escuela, mas algo mudou. Ele tentou deixar essa vida para trás, construir uma família, plantar e colher na fazenda Beach Hope. O governo não permite. Agentes federais sequestram sua esposa Abigail e seu filho Jack, e John é forçado a caçar seus antigos companheiros. É uma premissa shakespeariana: um homem que quer ser bom é obrigado a reencarnar seus pecados para salvar aqueles que ama. O que torna John tão memorável é sua ambiguidade. Ele é violento, sim, mata dezenas de homens ao longo do jogo, mas há uma tristeza em seus olhos, um cansaço que vai além do físico. Cada morte é um peso.
Cada confronto com o passado, uma ferida que se abre novamente. Há uma cena no meio do jogo que define John melhor que qualquer diálogo. Ele está cavalgando com Lando Ricketts, um pistoleiro lendário que se aposentou no México. Ricketts pergunta por que John continua lutando, e John responde que lutou por muitas coisas, por dinheiro, por sobrevivência, mas agora ele luta para voltar para a família dele. E é a única coisa que manteve ele vivo. É a declaração de um homem que encontrou um propósito maior que a violência que o definiu por tanto tempo. John começa o jogo como um homem que não acredita em redenção. Ele sabe o que fez, sabe que não pode apagar o passado, mas ao longo da jornada encontra pessoas que acreditam nele. Bonnie McFarlane, a fazendeira que o salva quando é dado como morto. Lando Ricketts, que o ensina que ser um pistoleiro não precisa ser uma sentença de morte. Sua própria família que nunca deixou de esperar por ele. Então, quando finalmente consegue, quando Bill, Javier e Dutch estão mortos e sua família está livre, o governo decide que John ainda é uma ameaça. A cena final é uma das mais devastadoras da história dos videogames. John abre as portas do celeiro de sua fazenda, vê dezenas de soldados do exército apontando rifles para ele. Ele sabe que não pode vencer. Sabe que seu destino está selado, mas ele se vira para sua esposa e filho que fugiram ao longe e simplesmente manda eles irem embora. Então, enfrenta a morte de pé. A redenção de John não está em sobreviver, está em morrer pelos que ama, e isso, mais do que qualquer ato heróico, o torna um dos protagonistas mais humanos e trágicos da história dos games. O mapa de Red Dead Redemption é em si um personagem, dividido em 3 regiões distintas: New Austin, Novo Paraíso e West Elizabeth. Cada área tem sua própria identidade, sua própria história e sua própria tristeza. New Austin, o deserto da morte. A região onde o jogo começa é um deserto implacável, cactos, cânions, cidades fantasmas como Tomb Raider e Armadilho, uma cidadezinha decadente onde o xerife é corrupto e a lei é apenas um conceito. É aqui que John começa sua caçada a Bill Williamson e a paisagem árida reflete seu estado de espírito, seco, implacável e sem esperança. Mas há beleza nesse deserto. As formações rochosas inspiradas em Monument Valley se erguem contra o céu como monumentos a um tempo que passou. Os pôres do sol tingem o horizonte de laranja e vermelho, e a trilha sonora com guitarras espanholas e violinos melancólicos completa a experiência. Novo Paraíso, o México em chamas. A travessia para o México é um dos momentos mais icônicos do jogo. John, ferido, é levado para o outro lado do Rio Grande. Enquanto cavalgava ao amanhecer, a música Far Away começa a tocar. É um momento de pura magia, uma daquelas raras ocasiões em que um jogo transcende o entretenimento e se torna arte. Sem contar que quando ele está atravessando com o irlandês, finalmente o jogo toca a música John Milton Rides Again. American Venom é tocada simplesmente no primeiro jogo, numa cena que pouca gente reparou. Ela toca originalmente nessa travessia do Rio Bravo e ela virou um ícone no segundo jogo, quando toca essa música quando o John está perseguindo Micah. E temos também o West Elizabeth, que é a promessa traída. A região final do jogo é a mais verde e mais fértil. É onde John constrói sua fazenda, onde tenta plantar e colher, onde acredita que pode finalmente ter uma vida normal, mas é também onde sua história termina. Beats Hope, a fazenda que John constrói com as próprias mãos, é um símbolo de esperança. E a cena final, onde ele morre ali mesmo, transforma esse símbolo em um monumento à tragédia. O mapa de Red Dead Redemption não é apenas vasto, é significativo. Cada lugar conta uma história, cada cidade tem seus segredos, e mesmo depois de centenas de horas ainda há cantos inexplorados, becos desconhecidos, desertos que nunca foram cruzados. E como diz o lema da Rockstar, eles não só criam jogos, eles criam mundos. Eles criam um mundo vivo que vai estar lá, você jogando ou não, que quando você entra você realmente sente que está ali dentro. Então, por que Red Dead Redemption é tão bom?
A resposta está em sua capacidade de nos fazer sentir a vastidão do deserto, sentir o peso de cada decisão, sentir a esperança de uma vida melhor e sentir a dor quando essa esperança é destruída. John Marston não é um herói de ação, é um homem comum tentando salvar sua família, e a Rockstar, ao construir um mundo ao seu redor, criou algo raro, um jogo que é, ao mesmo tempo, uma celebração do Velho Oeste e uma elegia por seu fim. A redenção de John não é sobreviver, é sobre fazer o que é certo quando tudo está perdido, é sobre se sacrificar pelos que ama, é sobre, no fim, encontrar paz, mesmo que essa paz venha em forma de morte. Mais de uma década depois, Red Dead Redemption continua sendo uma obra-prima porque entende algo fundamental. Os melhores jogos não são sobre gráficos ou mecânicas, são sobre histórias, são sobre personagens que nos marcam, são sobre momentos que nos fazem sentir algo real. E poucos momentos na história dos videogames são tão reais quanto John Marston abrindo as portas do celeiro e enfrentando um exército sozinho. E no fim, ele conseguiu. Ele deu a Abigail e Jack uma vida melhor. Ele plantou e colheu. Ele construiu uma casa e quando a morte veio, ele não correu, ele enfrentou. Red Dead Redemption é tão bom porque nos lembra que, às vezes, a redenção não é sobre o que você faz, é sobre o que você está disposto a sacrificar.